O que eu queria colocar para vocês hoje aqui no Conexão Cláudio Andrade, nesse primeiro Conexão de 2015, é que está sendo ventilado, não só pela Prefeitura de Campos, mas também por governo do Estado e todas as outras prefeituras, que a crise que se abateu nas administrações públicas se devem à queda no preço do barril de petróleo. É lógico que ninguém em sã consciência vai dizer que esta crise do barril de petróleo não influencia na gestão pública das prefeituras e dos governos de estado, óbvio. Só que hoje eu estava lendo o jornal o Globo e a gente, às vezes, Deus ajuda muito a gente quando a gente precisa de um dado justamente para desmascarar certas falácias que são colocadas na mídia. No jornal o Globo de hoje, se não me engano, na página 27, fala: Campos teve a maior arrecadação de royalties do Brasil. Vou repetir, hein? Campos teve a maior arrecadação de royalties do Brasil no ano passado. 632,82 milhões de reais. Eu vou repetir, hein? 632,82 milhões de reais. Lembrem-se, antes da crise do coitado do barril, né? Coitado do barril. Antes da crise do barril, Campos já tinha recebido 632,82 milhões de reais. Então a primeira pergunta que eu faço à minha gestora, a prefeita de Campos, diplomada, o que ela fez com 632,82 milhões durante o ano de 2014? Ué, vamos falar de fatos concretos. Se o jornal o Globo traz uma matéria dizendo que Campos arrecadou isso em 2014, e em 2014 nós ainda não tínhamos crise, tínhamos sim uma eleição para governo de estado e para a presidência da República muito acirrada, onde muitos comentários, outros até muito sérios, com relação a questões econômicas foram ventiladas, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer à prefeita é o que ela fez com 632,82 milhões de reais em 2014, para que nós não ficássemos diante de uma crise administrativa que se iniciou lá pelo meado de novembro e se arrasta até hoje. Esse dinheiro dos royalties realmente foram investidos na sua totalidade? A prefeita de Campos já veio a público fazer aquela famosa prestação de contas que ela poderia fazer até na Praça São Salvador, para apresentar para nós, de forma matemática, para onde ela investiu 632,82 milhões de reais? Por que eu estou frisando nesse ponto? Todo mundo agora vai dar nome para o barril. O barril é aquele mordomo dos filmes de assassinato. Você pensa que é o motorista que matou? Não é. Você pensa que é a amante que matou? Não é. Você pensa que é a esposa? Não é. Você pensa que é o jardineiro? Não é. Você pensa que é Beto? Não é. Quem foi? O barril. O barril é o mordomo da vez. Não tem para quem botar culpa, a gente bota a culpa no barril. Mas o barril, gente, está sendo discutido agora. Eu quero saber o que foi feito ano passado para evitar que as empresas entrassem nessa crise de demissões. Nós temos aí mais de 3 mil pessoas na rua. Estou falando por baixo, devo estar errando. Milhares de chefes de família passaram o mês de dezembro sem 13º e férias, sobre até agora, por questão de justiça, que parece que a prefeitura quitou o que estava devendo às empresas até dezembro. Mas a verdade é para ser dita. Entramos numa crise interna na administração pública e nas empresas terceirizadas, com reflexo no comércio. Comércio esse que teve uma queda de 40% nas suas vendas, a maior, segundo alguns empresários, dos últimos 10 anos. Crise no pagamento das obrigações das pessoas, crises nas prestações, as pessoas querendo honrar os seus compromissos e não conseguindo.
Então, vamos parar com essa historinha de botar a culpa no barril. Eu não sou nenhum hipócrita de não reconhecer que o mundo passa por este problema com a queda da arrecadação do barril do petróleo. É óbvio, está em tudo quanto é lugar. Agora, o barril está em crise? Agora. Eu quero saber de 2014. É isso que eu quero cobrar da prefeita. Uma manifestação pública, não para mim. Dê manifestação pública pelo menos para quem votou na senhora. Pelo menos para quem votou na senhora. Não dá confiança a gente que é da oposição, não. Reúne as pessoas que votaram na senhora, e muitas delas estão hoje desempregadas. Muitas pessoas que votaram na senhora que estão hoje desempregadas, que foram retiradas das empresas terceirizadas por aviso prévio. Fale para essas pessoas o que a senhora fez com 632,82 milhões de reais. Então a discussão está invertida. A discussão está invertida. Discutir a questão do barril de petróleo é questão nova de 2015. Eu quero saber o que foi feito em 2014. Porque antes das eleições estaduais, ninguém falava em crise. Antes das eleições gerais de 2014, ninguém falava em demissão na prefeitura. Ninguém falava em crise, ninguém falava em atraso de salário, ninguém falava em falta de 13º. Campos vivia um paraíso, com leite e mel. Paraíso. Tudo dava certo, a máquina administrativa andava direitinho, cheque cidadão sendo pago, SOS habitação sendo pago, defeso, dependendo do seu momento, também sendo pago, tudo perfeito. Acabaram as eleições, começou o ponto da crise. Não temos dinheiro para isso, não temos dinheiro para aquilo. O ex-presidente municipal do PR, o Vladimir Garotinho, veio a público em vídeo gravado, divulgado na internet, dizendo que Campos estava com dificuldade, que dinheiro não pode nascer do chão. São palavras dele. E agora, o salvador da pátria, o barril, apareceu. Começaram a colocar a culpa no barril. Barril pode ter culpa? Pode. Mas ele não é autor principal desse problema, não. Por quê? Porque se chegamos ao momento que estamos, precisamos avaliar a gestão feita pela prefeita Rosinha em 2014. Como qualquer prefeito tem que fazer a sua avaliação de 2014, como qualquer governador de estado. Mas eu moro em Campos, então não estou preocupado com São João da Barra nem com São Francisco Tabapuana, com todo respeito aos munícipes de lá. Eu estou preocupado de onde eu moro, aonde eu pago os meus tributos, IPTU esse que a prefeita aumentou no apagar das luzes, com o apoio dos seus secretários de luxo, que são os vereadores da situação, taxa de luz que ela também aumentou, de esgoto, tudo feito para eu pagar. Então eu estou preocupado de onde eu moro, onde eu crio meus filhos, onde eu trabalho. Então, essa é a discussão. Então eu peço a todos os nossos ouvintes, não só pela rádio, mas também pela internet, pelo YouTube, que comecem a cobrar o que foi feito de precaução, o que foi feito de gestão, o que foi feito de aplicação com 632,82 milhões de reais, que foi o que a Prefeitura de Campos recebeu no ano de 2014. Cláudio, você está tirando esses dados da onde? Do jornal o Globo de hoje. Quem for na banca agora comprar o jornal o Globo, vai abrir, se não me engano, na página 27, vai estar lá. Campos, a maior arrecadação de royalties do Brasil. Do Brasil. Então, é inadmissível a crise que nós estamos passando. Inadmissível chegar ao ponto que nós chegamos. Os dados estão aí. O Brasil tem mais de 5.500 prefeituras. Notem, mais de 5.500 prefeituras. Estamos em primeiro lugar em arrecadação em 2014. Vou repetir para não ser, vai ser chato mesmo. 632,82 milhões. Aí a nossa educação no IDEB é penúltimo lugar. Aí falta remédio nos postos de saúde. Aí falta um monte de lugar para ser asfaltado. Aí falta ônibus no município inteiro.
Aí a cidade da criança está até hoje sem estar pronta. Ou seja, eu estou citando alguns problemas aqui, diante da quantidade de problemas que nós temos. Então, meus queridos, não caiam na ilusão de colocarem somente na conta do barril do petróleo. Daqui a pouco esse barril vai até ter nome. Não coloquem, não. Cobrem da prefeita, ela sim que tem que ser cobrada, porque ela que é a diplomada. Tá? Quem vai pro rádio falar no lugar da prefeita sem ter legitimidade para isso, eu descarto e ignoro. Né? Então vamos cobrar dela sim prestação de contas de 2014. Vamos ver se ela consegue mostrar para nós redondinho para onde foram 632 milhões. Porque mesmo que ela comprove isso, a segunda pergunta é fatal. Ué, prefeito, se a senhora investiu 632,82 milhões, por que nós entramos em crise? Se a crise começou em 2014. Então fica aí o recado. Não sejamos enganados. Não sejamos iludidos. Quem manda na prefeitura é o povo. A prefeita está prefeita, ela não é prefeita. Então está na hora de a gente cobrar do nosso dinheiro, porque a responsabilidade é grande e o futuro pode ser muito triste para a comunidade de Campos.